Você acha que a Terra é velha? Então se prepare para conhecer uma rocha que nasceu bilhões de anos antes do nosso planeta sequer existir. E não estou falando da Lua. O que eu vou te contar hoje é uma história que começa antes do Sol, antes dos planetas, antes de tudo que você conhece. Uma história escrita em poeira de estrelas, literalmente. Em 28 de setembro de 1969, na pequena cidade de Murchison, na Austrália, o céu explodiu. Eram quase 11 da manhã quando um clarão cortou o ar, seguido por um estrondo tão alto que fez as pessoas largarem o que estavam fazendo. Moradores descreveram uma nuvem preta e um rastro de fumaça que parecia rasgar o céu. Minutos depois, centenas de pedaços de pedra começaram a chover sobre fazendas, telhados, ruas, até o quintal de algumas casas. O que caiu ali não era uma pedra qualquer. Era um visitante do espaço profundo, um meteorito que viajou bilhões de anos pelo vazio, trazendo consigo um segredo que mudaria a forma como entendemos a história do nosso sistema solar. Esse meteorito ficou conhecido como Meteorito de Murchison. Ele é do tipo condrito carbonáceo, um dos mais raros e preciosos tipos de meteorito. Raro não só porque é incomum encontrar um desses intacto, mas porque ele é como uma cápsula do tempo. Nunca foi derretido ou alterado por calor extremo, o que significa que carrega os ingredientes originais da formação do sistema solar. Para você ter uma ideia, enquanto a Terra tem cerca de 4,54 bilhões de anos, os grãos de poeira dentro do Murchison têm 7 bilhões de anos. Sim, bilhões com B. Isso significa que eles nasceram antes do próprio Sol existir. Agora, deixa eu te explicar como isso é possível. O Sistema Solar se formou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, quando uma nuvem gigante de gás e poeira, chamada nebulosa solar, colapsou sob sua própria gravidade. A maior parte dessa poeira veio de gerações anteriores de estrelas, que no final de suas vidas explodiram, espalhando elementos pesados pelo espaço. Entre essa poeira estavam pequenos cristais chamados grãos pré-solares. Esses grãos são literalmente fragmentos de estrelas mortas. E é aqui que o Murchison se torna especial. Ele preserva esses grãos intactos, como se fossem fósseis estelares. Analisando sua composição, cientistas descobriram que alguns deles são mais antigos que qualquer planeta, que qualquer lua, que qualquer rocha da Terra. Estamos falando de partículas que vagaram soltas no espaço por bilhões de anos antes de ficarem presas dentro do asteroide que daria origem ao meteorito. E o mais incrível, esses grãos são tão pequenos que cabem dezenas dentro da espessura de um fio de cabelo, mas contêm pistas sobre explosões de supernovas, ventos estelares e até sobre como elementos essenciais para a vida, como carbono e nitrogênio, se espalharam pelo universo. Agora, você deve estar se perguntando, como sabemos a idade deles? A resposta está numa técnica chamada datação por isótopos. Essencialmente, cientistas analisam a quantidade de certos elementos radioativos e estáveis dentro do material. No caso dos grãos pré-solares do Murchison, eles estudaram gases nobres, como o xenônio e o neônio, presos dentro dos minerais. A distribuição desses isótopos revelou que alguns grãos foram formados entre 4,6 e 7 bilhões de anos atrás, muito antes da Terra se formar. Mas não é só isso. O Murchison também contém aminoácidos, os blocos básicos da vida. E não são apenas alguns tipos, mais de 70 aminoácidos diferentes já foram identificados nele, incluindo alguns que não existem naturalmente na Terra. Isso sugere que compostos orgânicos complexos já estavam presentes no espaço, antes mesmo do nosso planeta se formar. E tem mais uma curiosidade bizarra. Muitos cientistas e colecionadores dizem que o Murchison tem cheiro. Sim, cheiro. Um aroma forte e inconfundível de compostagem, como grãos de café queimados misturados com um solvente químico. Isso vem dos compostos orgânicos voláteis que evaporam quando você parte a rocha. É como se o meteorito carregasse não só a química, mas também o perfume do espaço interestelar. Agora segura essa. Enquanto Murchison caiu por acaso na Terra em 1969, outras rochas espaciais históricas foram trazidas de propósito, como as que vieram com as missões Apollo. Um exemplo é a Apollo 12, lançada em novembro de 1969, só uns meses depois do pouso histórico da Apollo 11. Ela foi a segunda missão a pousar na Lua e trouxe para a Terra mais de 34 quilos de rochas lunais. Essas rochas são valiosíssimas para entender a história geológica da Lua e, indiretamente, da própria Terra, já que ambas se formaram a partir de mesmo elemento colossal, a colisão de um objeto do tamanho de Marte contra a Terra primitiva. Mas, mesmo as rochas mais antigas da Lua não chegam perto da idade dos grãos pré-solares do Murchison. Isso porque tanto a Terra quanto a Lua se formaram a partir do material reciclado da nebulosa solar. Já o Murchison carrega pedaços do universo que nunca passaram por esse processo. E aí entra o problema fascinante que os cientistas enfrentam. Como estuvar algo tão antigo e frágil sem destruí-lo?
Extrair grãos pré-solares de um meteorito é como tentar separar confete de ouro misturado em cimento endurecido. O processo exige dissolver quase toda a rocha com ácidos potentes, isolando partículas microscópicas que depois são analisadas com instrumentos sensíveis. E mesmo depois de todo esse trabalho, as amostras são limitadas. O Murchison é um tesouro finito. Cada grão que se perde é um pedaço insubstituível da história cósmica. Por isso, parte do meteorito está guardada em museus e laboratórios, como no Museu de Vitória, na Austrália, e na NASA, para futuras gerações de cientistas, que talvez tenham tecnologias melhores para extrair ainda mais informações. O momento mais impressionante dessa história talvez seja perceber o que ela significa. Nós, e tudo que conhecemos, viemos do pó das estrelas, literalmente. O cálcio nos seus ossos, o ferro no seu sangue, o oxigênio que você respira, tudo foi forjado em estrelas que existiram bilhões de anos antes do Sol. E o Murchison é uma prova física, palpável, que você pode segurar nas suas mãos dessa herança cósmica. Pense nisso. Enquanto seguramos uma rocha dessas, estamos tocando o passado mais distante possível, algo que testemunham eras inteiras do universo, muito antes de haver terra, mar, árvores ou qualquer ser vivo. É quase como apertar a mão de uma estrela morta. E é por isso que o Murchison não é só a rocha mais antiga que conhecemos. Ele é um lembrete de que nossa história começou muito antes de nós. Uma história escrita no silêncio frio do espaço, em poeira que vagou bilhões de anos até encontrar um lar, aqui. Se você quer continuar essa viagem pelo tempo e pelo espaço, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora.